Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esta live da Fundação Inova Prudente. Dessa vez, o assunto, particularmente, eu gosto demais, que é sobre 3D, trabalhar com animações em 3D, criar objetos em 3D. Hoje, quem vai contribuir compartilhar esse conteúdo e contribuir com a Fundação é o Jean Felipe. Jean, vou chamar já ele aqui na sala. Fala, Jean, tudo bem? E aí, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, Jean, conta um pouquinho quem que é o Jean, da sua formação, quanto tempo você já trabalha com isso, para o pessoal entender, conhecer um pouco mais você. Então, eu sou formado em jogos digitais, já tem 2 anos que eu estou trabalhando especialmente assim com 3D, focado mais com 3D, mas já tem 5 anos que eu estou estudando já o Blender 3D, então tem uma longa trajetória aí. E aí alguns projetos atualmente estão tendo mais destaques, como na Unimed, por aí. Então, hoje eu vou estar falando como que a gente faz essa construção aí do processo de criação 3D. E aí tem o intuito também de estar montando turmas para estar ministrando futuros cursos aí, de acordo com a área que as pessoas desejam aprender o 3D, tanto para animação, tem modelagem de personagem, arquitetura, criação de objeto para escultura. Então, de acordo com o interesse das pessoas, eu consigo estar montando aí algumas turmas para estar ensinando mais focado aí em cada área e setor do 3D. Legal. Para o pessoal entender um pouquinho mais, o 3D ele é muito complexo, né? Tem a parte... a gente já até comentado um pouco antes sobre isso, acho que foi quando a gente fez o teste. Tem uma área específica sobre iluminação, área específica isso. Sobre... Como que chama as áreas que divide o 3D, para o pessoal entender um pouco mais? Se divide em várias partes, assim, para você fazer a construção completa do 3D. Tipo, primeiro você faz a modelagem, né, do personagem, você faz a estrutura dele e tal. Aí depois você passa pelo processo de textura, que é onde você vai aplicar ali alguma imagem que vai, tipo, dar um relevo ali no personagem, poros. Você trabalha o material para a iluminação nele ficar mais agradável no ambiente. E aí você entra também na parte de iluminação, onde você cria ali o seu ambiente para você renderizar o seu produto, a sua imagem e sair com uma qualidade aí apresentável. E aí esse projeto também, a partir do momento que você criou o seu projeto 3D, você pode estar trabalhando com animação, estar criando algum efeito também aí para sua cena em 3D. Bom, essa live, um pouco diferente das outras, ela vai ser dividida em capítulos, né?
É hoje e amanhã, é isso? Isso. Hoje eu vou estar dando uma introdução, né? Mas me apresentando aqui para vocês também, para estar conhecendo um pouco da G Felipe Arts e dos trabalhos. E aí tá conhecendo o Blender também, tá apresentando ele, tá mostrando algumas ferramentas e tá fazendo um exercício aí simples para amanhã a gente conseguir construir um personagem. Legal. Então, vou te deixar aqui na sala agora sozinho. Na hora que precisar compartilhar a tela aí, você dá um toque e a gente compartilha, beleza? Beleza? Um abraço, pessoal, e bom proveito do que o Felipe tem para expor aí. Até mais. Mais tarde a gente volta. Até. Então, galera, como eu estava falando, o intuito é para estar montando algumas turmas aí, para estar montando um curso. E aí, quem tiver interessado então em aprender mais sobre o 3D a partir dessa live, desses 2 dias, entre em contato comigo nas páginas que eu vou estar apresentando, Instagram, por e-mail, que aí eu vou estar separando o nome de vocês aí, e aí separando também o setor desejado para estar focando ali em qual área você quer seguir com o 3D e focando um estudo só naquilo. Porque o 3D ele é bem amplo, tem vários segmentos, eu vou estar apresentando mais para frente também. E aí eu preparei uma apresentação aqui para vocês, só para estar me organizando mesmo, uma apresentação bem simples para eu estar dando início aí sobre o Blender. Então, apresentando aqui um pouco sobre mim, como eu já falei, sou formado em jogos digitais e técnico de informática. Jogos digitais eu fiz lá na FIP, no Oeste, e aí a minha atuação atualmente é como freelancer. Então eu tenho minha MEI, eu sou prestador de serviço também, e aí eu presto serviços nas áreas de design generalista. Então eu acabo pegando vários projetos aí, tanto de arte para mídia social, game designer, designer gráfico, e aí também eu possuo um projeto de game com uma startup, a Imagination BR, onde atualmente sou eu e mais 4 pessoas. E eu prestava serviço em uma empresa lá em Prudente, que era a Manager Fashion, onde para eles eu fiz a produção de mascote também. E lá eu ficava mais na parte de designer para marketing, social media e essas coisas da agência. Também possuo experiência como grafiteiro, artista urbano. Comecei minha carreira aí com a arte na parede, né? E aí, com o tempo, eu fui passando isso para a tecnologia, fui unindo as coisas. E aí, trabalho também com edição de vídeo e ministrador de cursos, algumas palestras. Acabo apresentando aí para passar também o conhecimento que eu vou adquirindo. Bom, aqui está o meu contato e falar um pouco do que é a G Felipe Arts. Está apresentando aqui para vocês um pouco do meu portfólio. Então, a G Felipe Arts, ela está com a documentação MEI já há um ano, concluiu 1 ano já, mas eu venho trabalhando já, como eu falei, há 5 anos já venho perseguindo essa área sobre a arte. Então, a G Felipe Arts, ela é focada em desenvolvimento de artes em geral, e aí eu faço algumas produções, como produção de mascote, personagem para jogo, criação de logo, tanto 3D, tanto 2D, produção para social media, arquitetura, animações 2D, tanto 3D também. E aí tem algumas logos aqui que eu criei também, parte de social media. Bom, aqui esse é o portfólio apresentação geral, e você pode estar vendo também o portfólio por setores, de acordo com o que te interessar aí. Tipo, tem gente que se interessa mais por logo. E aí, para entrar em contato comigo por projetos, parcerias com a G Felipe Arts, tem o meu Instagram também, onde eu acabo postando mais conteúdo. Então, podem estar anotando aí o meu Instagram para estar
batendo um papo e também para estar passando o nome aí de vocês quando eu for estar montando as turmas. E aí, quando vocês forem entrar em contato, manda o interesse da área que você tem de 3D. Eu vou estar montando enquetes também no meu Instagram. Quais áreas vocês preferem estar aprendendo sobre 3D, porque assim, tem gente que foca mais em aprender para escultura, tem gente que foca mais em aprender para criação, tipo de logo, igual tem aqui logo, tem gente que foca mais em personagem, e aí então eu vou montar essas turmas separadas para não dispersar, para não ficar um conteúdo de personagem quem quer aprender arquitetura, entendeu? Então eu preciso fazer essa separação aí. E aí tem meu portfólio Behance também. Tem a página no Facebook da G Felipe Arts, onde eu acabo divulgando também algumas coisas por lá. E aí agora estou entrando com o canal no YouTube, onde eu vou estar fazendo algumas apresentações, alguns tutoriais aí gratuitos para vocês estarem aprendendo e se acostumando a mexer aí e trabalhar com o Blender. Atualmente eu acabei postando mais algumas speed arts. Tem essa modelagem do Minion aqui. Então, lá no meu YouTube você consegue estar vendo o processo todo que eu levei para Minion. E aí, para mais profissionais, algum contato profissional, tem meu LinkedIn aí também. É só estar procurando por Jean Felipe ou Jean Felipe Arts, que eu acabo aparecendo lá também. E agora, entrando na parte sobre o curso da G Felipe Arts, eu acabei criando lá na Hotmart. Então, esse daqui é o primeiro curso que eu acabei montando, que eu pretendo estar fazendo mais cursos agora nessa quarentena aí. E aqui eu montei uma base, onde eu peço para vocês estarem acessando o conteúdo que eu vou colocar. Eu vou colocar 2 vídeos gratuitos, e quando sair a aprovação do curso na Hotmart, vai estar saindo por R$40 esse curso, mas para os primeiros alunos, então, que quiserem aprender modelagem 3D desse personagem aqui, ele vai estar saindo por R$25. Essa promoção vai estar correndo até o próximo mês, dia 10, se eu não me engano, do próximo mês. E aí, esses primeiros alunos vão estar pagando R$25 para estar acessando esse curso. Eu vou estar disponibilizando a introdução do curso e a última aula, que é a aplicação do material, lá no YouTube. Então, se inscrevam por lá também para estar acompanhando alguns conteúdos gratuitos que eu vou estar disponibilizando por lá. E aí, esse personagem seria o Skull, onde eu vou estar ensinando como que é o processo de modelagem para a construção desse personagem. Então, de 2D, fazer ele se transformar em 3D. Ok? Então, aqueles que se interessam por criação de personagem, esse curso está bem bacana. São 2 horas de curso. Pretendo estar estendendo futuramente aí com o apoio de vocês. Se vocês gostarem desse primeiro conteúdo do curso, eu vou estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, ok? Para não ficar algo desatualizado. Bom, sobre a parte da apresentação da G Felipe Arts é isso. E agora vamos falar um pouquinho de Blender, né? Um pouquinho não, o resto da live agora vai ser isso. Então, o que é o Blender? Ele é um programa de criação 3D e ele é de código aberto, ele é open source, é um programa que qualquer pessoa, vamos dizer assim, pode chegar e estar entrando no código dele para estar desenvolvendo. E esse programa ele suporta toda uma pipeline 3D e 2D agora também completa. E ele é, tipo, um ponto positivo dele é que ele é livre para qualquer uso, tipo, para qualquer finalidade. E você tem a sua criação ali, tipo, livre de direitos autorais para sempre. Então você pode estar criando seus projetos sem estar gastando uma grana aí com vários programas. Então, falando um pouco sobre a pipeline de produção, então ele vem desde a ideia, quando você faz um desenho, um rascunho de algum projeto, desde um personagem ou uma produção para arquitetura. Então você tem a ideia ali, você vai lá, monta uma história,
e aí você começa a fazer a criação, passa para animação, criar os storyboards, e aí você vai para a parte de design, onde você começa a criar aquele personagem, e aí através disso você faz o modelo do personagem, texturiza esse personagem, até a realização então do final de um vídeo, uma animação, uma animação, uma imagem do conteúdo que você pretende apresentar. Então o Blender ele possui tudo isso dentro dele. Ele possui esse processo todo completo. Então você não precisa estar utilizando de vários programas para estar fazendo, tipo, usa um programa para fazer modelagem, outro programa para fazer edição de textura, outro programa para criar animação. Você consegue fazer edição dentro dele. Atualmente, essa parte aqui de criar jogos, ele está fazendo separado. Ele possui uma versão Blender específica para criação de jogos. Até a versão 2. Acho que foi 2.76, ele tinha um motor dentro dele, então você conseguia criar jogos dentro dele. Agora ele está mais exterior, mas para substituir pelo renderizador Eevee, que acabou ajudando mais a parte de produção para os designers também. Então aqui é tudo para que ele serve, suporta toda aquela pipeline 3D, e aí você pode utilizar ele tanto para uso profissional ou tanto para hobby. Então você pode pegar ele como ele é livre, você pode estar pegando ele só para aprender ou para utilizar ele profissionalmente. Diferenciais dele de mercado. Bom, código aberto, ele é livre, não tem custo, funciona em diversas máquinas, então você, tipo, de acordo com a máquina que você tiver aí, você pode estar utilizando ele. É claro que para renderizar sempre tem aquela questão da sua condição gráfica. Então, fica aí para você produzir tranquilo, mas para você produzir a imagem final, se você tiver um processador antigo, uma placa de vídeo antiga, você vai ter algumas complicações aí. Contanto que a Eevee, que é um dos maiores diferenciais dele agora, com computadores antigos, ela nem funciona se você não tiver um OpenGL legal. Então, a Eevee está vindo agora como um diferencial no Blender, pois ela agiliza no processo de criação. Então, agora você consegue estar fazendo a modelagem, fazendo a textura e a animação do seu personagem ou de qualquer projeto que você estiver fazendo, você consegue estar vendo ali a renderização em tempo real. Você consegue já estar editando e vendo o processo de criação. E aí, como baixar o Blender? Bom, o Blender, você não precisa craquear ele, então você pode realmente já entrar no site, tá baixando ele aí. O site da blender.org. Deixa eu estar entrando aqui. Tá mostrando para vocês. Então, para estar baixando o Blender, é só vir aqui no site da Blender. Só pesquisar por Blender aí no Google. Vai aparecer aí a opção de você entrar no blender.org. Você já pode estar entrando aí. E aí vai estar aqui essa tela aqui. Ele foi atualizado para essa versão 2.83 semana passada. Até semana passada eu estava utilizando lá 2.82. E aí essa versão já traz algumas novidades bem interessantes. Então, para quem tiver mais interesse em conhecer sobre as atualizações do Blender, tem alguns vídeos no YouTube onde tá fazendo a apresentação dessa versão aqui, 2.83. E aí, para baixar, é simplesmente você vir aqui, site principal deles, e tá clicando no download ali. E aí ele vai estar pedindo para você instalar a versão aí que você escolher do seu computador. Ok? Aí, simples, baixou, instalou. E instalando ele, a gente começa a entrar nos trabalhos que ele pode fazer.
Então, qual o mercado que você pode estar entrando aí a partir do momento que você entra para o mundo 3D? Então, o mercado ele é bem abrangente, tipo, tem diversas coisas que você pode estar fazendo. É um novo mundo ali dentro, então é um mundo 3D ali que você pode estar criando tanto personagens aqui para jogos, animações de cinema, tá aplicando uma renderização para cenas realistas, filmes realistas. Você pode também estar aplicando 3D para realidade virtual, escultura e arquitetura. Dentre esses, tem outras disponibilidades aí que você pode estar trabalhando com 3D, entre criação de logo, 3D e por aí. Então é um mercado bem grande, onde é um mercado que precisa de profissionais, e é um mercado que precisa de gente que saiba produzir conteúdo. Então vamos agora estar iniciando a parte de aplicação, né, de algumas coisas que a gente pode fazer com o Blender. Vou estar mostrando aqui para vocês alguns projetos e estar falando sobre esses tópicos aqui, que eu preciso estar tratando com vocês até amanhã. Então a gente vai entrar no primeiro tópico aqui, que é a introdução da ferramenta, conhecendo o Blender. Então você foi lá, baixou o Blender, instalou, e aí você vai abrir então o programa. Beleza? Então agora a gente vai iniciar a parte de testes. Aqui, a parte de exercícios dentro do Blender. Então a partir de agora vai ser... Vou sair da parte de apresentação para um tutorial mesmo, ok? Onde eu vou estar apresentando algumas ferramentas e algumas funções aí. E quem quiser acompanhar pode estar construindo aí um projeto que eu vou estar gerando aqui para vocês, ok? Deixa eu só estar deixando os tópicos aqui para mim do lado, para não estar esquecendo de falar algum. E se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estou falando muito rápido também, podem estar comentando aí, que o Bruno vai estar me auxiliando aí para estar respondendo a vocês, ok? Eu vou estar dando uma olhada aqui na tela da live também. Tem uma pergunta aqui do Wagner. Desenho em solos. Bom, eu não entendi muito bem essa pergunta aqui. SolidWorks? Deixa eu ver aqui sobre o que é. Ah, sim. Isso aí. Também dá para fazer a construção dentro do Blender. Então tá respondido, você consegue também estar trabalhando dentro do Blender. Eu vou falar agora sobre essa parte. Eu sempre começo iniciando aqui, quando eu vou apresentar o Blender, fazendo a modelagem de uma mesa. Por quê? Porque essa mesa já me faz falar sobre algumas ferramentas aqui dentro do Blender, como métrica, e também para mostrar para o pessoal que dá para trabalhar na área de arquitetura, aqui dentro do Blender, utilizando essa ferramenta de métricas. E eu já mostro também um conteúdo sobre a modelagem 3D aqui feita no Blender. Então, abri o programa aqui, e aqui eu entro no meu mundo 3D. Então, aqui, essa área aqui, é todo o meu mundo aqui que eu vou ter para estar todo o meu ambiente 3D, tudo que eu colocar no meu mundo, tudo que eu modelar vai aparecer aqui.
E aí com o scroll do mouse, clicando ele, eu consigo fazer essa rotação aqui. Ok. E com o botão esquerdo, eu seleciono os meus objetos aqui que eu tenho em cena. Por padrão, o Blender ele já vem com 3 objetos adicionados na sua cena. Se você ver aqui, ó, essa é a parte do menu de coleções. É como se fosse layers aqui para a gente, apresentando tudo que tem no nosso mundo 3D. Então aqui, ó, a gente tem a coleção da nossa cena, e dentro dessa cena a gente tem uma coleção. Essa coleção eu costumo colocar o nome dela de cena, então eu clico 2 vezes ali e renomeio ela para cena, que é para já perder aquele nome de collection que estava ali, para mim ir me organizando. E aí o padrão ele vem com esses 3 objetos, que é já apresentando que você trabalha com uma câmera, que você utiliza ela para fazer a renderização final do seu objeto. Então, quando você renderiza o que você tem aqui no seu mundo, vai ser reconhecido através da câmera que você tem aí. E aí você tem uma luz aqui também que ele te apresenta, que é para você saber também que você trabalha com iluminação aqui, de acordo com o que você iluminar. Por exemplo, essa cena aqui com essa luz. Então, ela seria renderizada nesse tom aqui, ok? Eu acabo deletando tudo o que ele já vem apresentando aqui, que eu acabo presetando depois esses objetos. Eu acabo criando eles mais para frente. Então, eu vou selecionar aqui esses 2 objetos e vou estar deletando com o delete, ou eu aperto X, ele vai perguntar aqui se eu quero deletar, e eu deleto. Ok? Vamos começar fazendo aqui a construção então da mesa, para mim estar apresentando aqui o processo de modelagem dentro do Blender. Ok, eu vou estar aqui adicionando um objeto primitivo. O que são objetos primitivos? São objetos que o Blender ele traz aqui para a gente iniciar o processo de modelagem. Quando eu aperto Shift A, vai aparecer um menu aqui. Nesse menu eu venho em Mesh e aqui ele apresenta alguns objetos primitivos aqui que eu posso estar utilizando para iniciar a modelagem. Eu vou estar iniciando aqui, adicionando um plano. Beleza? E esse plano aqui, eu vou estar utilizando ele para estar setando algumas métricas aqui da minha mesa. Então eu preciso estar habilitando o Blender aqui para ele mostrar as métricas para mim. Se eu entrar no modo de edição, para mim entrar e sair do modo de edição, eu aperto a tecla Tab, ok? E aí como que eu vejo se eu estou no modo de edição ou não? Vindo aqui em cima. Ok, eu posso tanto apertar Tab ou vir aqui em cima e trocar de modo de objeto para Edit Mode. Qual a diferença desses 2 modos aqui? O Edit Mode eu utilizo para editar esse plano. Então aqui eu tenho a apresentação dos vértices, edges e faces que o objeto vai ter aqui, que eu posso estar editando. O modo de objeto é a apresentação final desse objeto aqui. Então, é o objeto pronto. Então, para mim editar ele, eu preciso estar entrando no modo de edição. E aqui dentro do Blender, então, eu tenho a parte de métricas. Vindo aqui na opção de cena, eu tenho as unidades. E aqui eu tenho as opções que eu posso trabalhar com a métrica no Blender. Por padrão, ele vem aqui colocado em metros, para mim trabalhar com metros, e eu posso estar trocando isso para centímetros, ou de acordo aí com o cálculo que vocês estão mais acostumados a seguir. Eu vou deixar aqui por padrão em metro mesmo. Vou estar ativando aqui para ele mostrar o tamanho
das minhas edges. Então aqui quando eu ativo a opção de viewport, eu ativo o edge length, ele apresenta aqui o tamanho então das minhas edges. E aqui eu vou começar a setar algumas coisas já. Por padrão, esse plano ele veio por 2,5 metros, e eu quero que esse plano fique em 1 metro aí. Então eu vou dar uma escala nesse plano. Para mim fazer uma escala aqui dentro do Blender, eu aperto a tecla S, ok? Então S é a minha tecla para fazer escalas. Essa é a tecla que eu utilizo para fazer escalas. Para movimentação, eu utilizo a tecla G. Então, para fazer movimentações aqui dentro do Blender, eu aperto G. E R para rotação, beleza? Essas ferramentas aqui, o Blender trabalha com atalhos. Então, tudo que eu tenho aqui dentro do Blender, eu posso utilizar atalhos que me ajudam aqui para trabalhar mais rápido. Eu também tenho todas as opções aqui que eu falei aqui do lado. Se vocês observarem aqui, tem todos os menus aqui de trabalhos que você pode estar editando esse objeto. Então aqui ó, eu tenho o Move, que é o G que eu falei. Então se eu pegar aqui o meu objeto agora e clicar, eu vou estar movimentando. Tem a rotação aqui, que eu posso estar rotacionando o meu objeto. E tem a escala, que eu posso estar escalonando o meu objeto. Eu vou estar utilizando os atalhos, como eu já estou acostumado, para estar fazendo aqui esse tutorial, beleza? E aí aqui então eu vou estar pegando uma edge aqui, vindo na opção para seleção de edge, e vou estar escalonando ela no eixo X até ficar 1 metro, 1,2 metros ali para mim, beleza? E aí do outro lado eu vou deixar em 2 metros mesmo. Então essa mesa vai ter a proporção aqui de 2 metros no eixo Y e 1,2 no eixo X. Ok, esse plano aqui já foi a base então da minha mesa. E aí agora para estar finalizando essa base dessa mesa aqui, eu aplico modificadores para estar dando a grossura então nesse plano aqui. Então eu venho aqui na parte de modificadores, adicionar modificador, eu venho em solidificar. E aí ele deixa aqui então já uma estrutura, uma grossura aqui para esse objeto. Por padrão aqui ele vem com 1 centímetro, eu vou deixar assim mesmo. Na verdade eu vou até colocar em 2. É mais visível aqui para mim. E aí, beleza, a base está pronta. Agora eu vou fazer a perna dessa mesa. Para adicionar aí a base da minha mesa, eu vou adicionar um novo objeto. Ok? Lembrando que eu tenho que sair do modo de edição do plano. Dessa base aqui que eu fiz, porque se eu adicionar um objeto aqui dentro, ele vai considerar ó, que faz parte, tudo isso faz parte de um objeto só. Então esse cubo que eu adicionei aqui é também a parte da estrutura da minha mesa, e eu quero isso separado, eu não quero isso unido, os dois objetos unidos. Então eu saio do modo de edição e eu vou criar um outro objeto. Como que a gente percebe se a gente está criando outros objetos? Aqui do lado ele apresenta para a gente, certo? Então aqui do lado eu vou me organizando, nomeando aí. Eu vou colocar aqui, base mesa, para mim não perder esse objeto aí futuramente. Porque quando você trabalha com muitos objetos aqui dentro do Blender, você acaba tendo muitos objetos e acaba se perdendo aqui nessa outline. Vou estar abrindo um projeto aqui
para vocês verem um exemplo. Então, esse é o personagem que a gente vai produzir no curso, ok? E aí, quando eu tenho muitos objetos, acaba ficando uma estrutura bem grande aqui, e eu posso acabar me perdendo. Então, eu renomeio aqui os meus objetos para estar me organizando, questão de luzes, parte só do personagem, camadas só para o personagem, parte de rig. Então, acabo separando aí para não estar me perdendo. Deixa eu abrir aqui um que tem mais conteúdo. Esse daqui também eu acabo separando aí partes, em partes o que eu vou estar trabalhando só sobre renderização, iluminação e conteúdos do personagem, e também algumas outras coisas como testes, backups, para estar me organizando. Eu utilizo então essa parte aqui da outline. Ok? Então, como que eu vejo se eu adicionei um outro objeto? Quando eu apertar Shift A aqui no Object Mode, eu vou estar adicionando aqui um cubo. Ele vai estar apresentando aqui, ó, um novo objeto aqui para a gente na outline. Ok? E agora aqui, com esse cubo aqui, eu já vou trocar para pés da mesa. Certo? E aí agora eu vou estar setando as metragens aqui também desse objeto para estar fazendo a altura aí do pé da minha mesa. Aqui no Blender, como eu falei, ele trabalha na parte de métricas também. Eu ativando o menu aqui do lado N, eu consigo ver as dimensões desse objeto. Ou clicando aqui, né, nesse ícone aqui, que apresenta para mim as transformações desse objeto. Aqui eu vou estar setando algumas dimensões desse objeto. Por exemplo, aqui no eixo Z, eu quero que ele fique em 0,75, altura do pé de uma mesa. Ok? E no eixo X e Y, eu vou estar colocando 0,05. Ok? Que essa vai ser a grossura aí do pé dessa mesa. E aí, com esse objeto aqui, eu vou estar jogando esse pé para cima. Então, eu vou apertar G, Z, e vou jogar ele para cima para ele ficar na base 0 aqui. Eu vou utilizar como base esse plano aqui, para mim não perder o chão. Então eu vou vir aqui, ó, utilizar a opção de imã, vou estar trocando aqui para Vertex, e quando eu apertar G no eixo Z e escolher a Vertex aqui do meu objeto, ele vai posicionar ali no chão certinho para mim. E aí agora eu só preciso colocar essa base da mesa, da mesma forma que eu utilizei o imã ali, GZ. Vou colocar aqui para mim na altura aqui do pé da mesa. E aí agora eu vou estar fazendo os 4 pontos as quatro pernas da mesa. Então eu vou entrar aqui no modo de edição desse objeto, beleza? E aí eu vou posicionar ele nos cantos aqui do meu plano. Para isso, eu vou estar entrando aqui no modo de edição do plano e vou estar inserindo aqui uma face. Com a tecla I eu faço a inserção de face. Eu vou inserir uma borda aqui para mim, só para mim não colocar exatamente nos cantos essa estrutura aqui. E agora eu saio do modo de edição da base aqui e vou para o modo de edição da perna. E agora sim eu vou estar encaixando ali essa perna aqui. Eu vou encaixar lá naquela ponta. Então, para vocês estarem vendo melhor ali a parte do edge que eu quero encaixar, eu quero encaixar isso daqui aqui. Então agora eu aperto G, vou colocar primeiro no eixo Y, e aí eu
passo o mouse em cima do vértex que eu quero posicionar e dou um OK e confirmo com o botão esquerdo. A mesma coisa, esse GX, e aí eu posiciono então ali a base do meu pé. Bom, para mim fazer os outros pés, eu poderia estar fazendo o mesmo processo, repetindo o mesmo processo. Só que o Blender ele trabalha com a parte de modificadores, que nos ajuda bastante. Então, vou estar apresentando aqui a parte de modificadores. Um modificador que a gente utiliza bastante para fazer modelagem é o Mirror, onde eu faço a modelagem de um lado e ele espelha para o outro. Então aqui, ó, na parte de modificadores, eu venho aqui e adiciono Mirror. E ali por padrão ele já vai adicionar no eixo X. Eu quero que ele faça também do lado Y. Eu venho aqui e ativo o Y. E aí está feito então já uma base de estrutura da mesa. Ok. Aqui eu vou jogar um pouco, eu vou alterar o thickness aqui desse solidificador para negativo. Ele vai deixar então para cima da base da minha mesa. Percebam aqui que ele estava entrando um no outro. Então eu setando para ele inverter ali, ele já corrige aqui para a gente para não ficar um sobre o outro. Então, ok, isso daqui foi só para apresentar a parte de modelagem aqui do Blender, simples, ok? Então, só para acostumar aí com a movimentação de seleção do objeto, para conhecer a parte de modificadores. Agora eu vou estar avançando um pouquinho na parte de modelagem, para você estar vendo, entrando numa parte mais avançada de processo de modelagem. Só para terminar essa base aqui da mesa, essa mesa simples que a gente fez aqui para você estar vendo um processo aí de edição, a gente precisa adicionar um modificador aqui também, que é o Bevel, porque tudo que a gente tem no nosso mundo 3D não as bordas, elas não são pontas de facas. Então o Bevel ele corrige isso daqui para a gente. Então vou só colocar aqui o modificador Bevel. Percebam aqui que ele já está funcionando, só que ele está com o valor muito alto. Então eu vou estar modificando aqui os valores desse Bevel para estar ajustando essa borda aqui, ó. Eu adiciono um segmento a mais. Eu vou vir aqui em Offset. Eu vou... Opa, deixa eu tocar para Delphi. Eu vou ajustar o tamanho aqui dessa borda. Beleza. E a mesma coisa eu faço para os pés. Só para não ficar algo chapado, uma ponta de faca ali pra gente. Deixa eu tirar aqui também. Aumento o segmento. Ok. Aqui a gente trabalha então a parte de arquitetura, onde a gente pode estar construindo vários objetos aqui com a parte de métricas e tal. Então essa aqui foi um exemplo bem rápido, só para vocês estarem vendo que dá também para trabalhar com métricas aqui. Num curso futuro eu posso estar exemplificando melhor essa parte da modelagem com métricas, ok? Mas o foco que eu preparei aqui para vocês é o conteúdo de hoje, ser focado na construção de um objeto, um bolo em 3D, beleza? Então agora vamos avançar um pouquinho aí, e aí como vai ficar disponível então essa live aqui,
eu vou estar, se eu estiver esquecendo de falar algum atalho de modelagem, vai estar aparecendo aí para vocês o que eu clicar aqui, ok? Então vamos então construir uma cena aqui para gente. Eu vou estar deletando esses objetos aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco do processo até agora que eu utilizo para estar construindo, aplicando o modelo. A partir de agora vai ser esse processo repetido. Vou sempre estar vindo aqui apertando Shift A e vou adicionar um objeto. Vou estar sempre entrando e saindo do objeto, ok? Apertando Tab, entrando e saindo para editar ele ou ver ele já na minha forma final. Deixa eu estar deletando esses objetos que eu construí aqui. E agora vamos fazer uma cena completa, do início ao fim, aqui para vocês, ok? E aí, quem estiver acompanhando aí, só tá mandando aí a mensagem. Qual biblioteca de blocos materiais você apresenta no Blender? Sim, é possível fazer a conversão de objetos do 3D Max para o Blender. Se você for exportar, fazer exportação em FBX, você consegue estar trazendo para cá. Maquete. Se você for trazer uma maquete, dá para também trazer para cá. E aí a exportação em FBX é a mais compatível aí entre a Autodesk com o Blender. Então você exporta do 3D Max aqueles objetos em FBX, e aí você vem aqui em File e importa aqui na opção FBX. Está achando aqui? Aqui tem a opção de FBX, você importa aquele objeto então que você exportar da Autodesk e traz para cá. Tem também a opção OBJ, que trabalha com, mas é mais sobre o processo se você está modelando de Blender para Blender, fazendo essa exportação. Tem a biblioteca OBJ aqui também. Bom, era essa a dúvida? Wagner, eu poderia sim. Como você define o tamanho da peça, eu vou estar fazendo algumas coisas antes de estar entrando então na parte da modelagem aqui. Vou estar fazendo algumas dúvidas aqui que vocês estão mandando aqui para estar explicando aqui. Então, como que você define o tamanho de uma peça aqui então? Vou estar, como eu falei, você adiciona o objeto. Vou colocar aqui, por exemplo, um cubo. Esse cubo aqui, quando eu adiciono ele já apresenta aqui para mim algumas opções. Por exemplo, aqui ele vem por padrão em 2 metros. Aqui eu começo a definir por metragem qual que seria o tamanho dele. Poderia estar deixando ele em 1, de acordo com você está apresentando o projeto aí, você utiliza 5 centímetros. Então aqui você define o tamanho dele. E aí você vê tudo isso a dimensão do seu objeto, você vai vendo aqui nesses números que vem aparecendo aqui, ó. Dimensão. Então, quando você trabalha na parte de arquitetura, você tem que focar muito nessa parte de cálculo. Então você tem que ver sempre aqui os seus valores. E aqui dentro do Blender ele trabalha com os valores aqui dentro da parte de dimensão, que é a parte de dentro do seu objeto aqui, onde você consegue ver todos os lados dele, você consegue ver qual é o tamanho de tudo isso daqui. Se eu fiz a construção de um Minion, e aí nele eu fiz um parafuso. Eu utilizei,
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu utilizei dele do processo também de centímetros para estar construindo aqui esse parafuso. Se eu não me engano, ele saiu por 0,5 milímetro, se eu não me engano. E aí você tem que ficar atento. Quando você está trabalhando com métricas, você tem que ficar atento a todos esses números aqui, para você acabar não se perdendo. E também, se eu faço uma alteração aqui fora, por exemplo, eu estou fazendo a escala aqui fora, está alterando aqui para mim o tamanho da minha escala. Só que não vai alterar aqui o tamanho do meu objeto, o tamanho final ou o tamanho proporcional do meu objeto, ok? Então sempre ficar esperto com a métrica dentro do modo de edição, ok? Biblioteca de blocos de materiais, respondendo a pergunta do Ricardo. Bom, eu utilizo o StreamPBWare, que é uma ferramenta paga dentro do Blender, onde ele faz algumas aplicações de materiais aqui realistas para a gente. Fazer um exemplo aqui, colocar esse concreto aqui, onde quando eu trabalho aqui, se eu for trabalhar com alguma coisa na parte de arquitetura, por exemplo, eu preciso colocar um chão, aí eu tenho o meu objeto aqui, vamos dizer que isso daqui seria o meu chão. E aí eu preciso aqui colocar um material, eu simplesmente clico aqui na opção do concreto que eu quero, venho aqui, escolho o que eu quero aplicar, eu quero que ele aplique a Diffuse, Specular, Normal, Metal e Roughness. Esse Displacement eu não utilizo ele muito, mas é bom aplicar também. E aí eu dou um adicionar material. E como que eu vou ver como que está funcionando esse material? Aí eu tenho que ver na parte de renderização. Então aqui na minha renderização está aqui meu material já aplicado. Essa é uma biblioteca que eu mais utilizo aqui dentro do Blender, que é o StreamPBWare. E tem outras bibliotecas também, tem até uma biblioteca gratuita. Eu vou estar anotando lá. Deixa essa pergunta, faz essa pergunta para mim no Instagram, que eu acabo te mandando lá algumas bibliotecas para você que está interessado aí. Ok? Porque normalmente também eu faço a construção de material procedural, que eu acabo utilizando de algumas ferramentas aqui no Blender para estar criando material. Beleza? Essa foi algumas perguntas, então. Espero ter ajudado aí, tirado algumas dúvidas. E aí, como eu falei, esses segmentos específicos, mandem para mim aí as dúvidas que vocês têm, as áreas que vocês querem seguir, que eu vou estar montando aí a turma. Mandem também o contato de vocês para eu estar separando aí, organizando certinho, tutoriais preparados específicos aí com as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos entrar agora a parte de modelagem de objetos aqui dentro do Blender, para construção de cenas, animações, por aí. Então, eu vou vir aqui adicionando um objeto no modo de objeto. Então, eu venho aqui, vou adicionar aqui um cilindro, ok? E aí, entrando na parte das métricas, eu vou utilizar algumas proporções aqui iniciais para editar esse objeto aqui. Então, esse objeto aqui, uma parte que é importante na modelagem é você saber trabalhar com as vértices, saber calcular certinho aí o tanto de vértices que você vai ter no seu objeto, pois isso daqui faz diferença na hora de você processar o seu projeto. Para quem trabalha com jogos, você faz uma modelagem mais low poly,
Aqui dentro do Blender, eu consigo trabalhar com objetos low poly e deixar eles high poly. Por exemplo, aqui, esse corpo do personagem. Esse corpo desse personagem aqui. Eu fiz a modelagem dele, eu faço ela low poly. Vou desabilitar algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Faço a modelagem dele low poly, então, utilizando poucas vértices ali, utilizando de um cálculo ali onde vai gerar para mim depois uma suavização melhor, ok? Isso daqui é a topologia, que a gente chama de topologia, que é a parte onde você estrutura ali certinho quantos vértices vai ter no seu objeto, faz a modelagem adequada, não utilizando de formas triangulares, sempre fazendo quadrados fechados, ok? Então, sempre vai ter faces com 4 vértices. Na sua modelagem, você não pode aplicar triângulos, pois você acaba complicando na hora que você vai passar esse personagem ou objeto que você estiver modelando para uma textura ou criando uma animação. Então é sempre bom você estar estudando a parte de topologia. Eu vou estar criando aí um curso também, essa parte de topologia avançada, então eu vou criar um curso avançado de topologia, onde vocês estudam essa parte de criação de loops aqui, ok? Para estar gerando aí no seu personagem, tanto em personagens mais simples e personagens mais avançados. Deixa eu mostrar aqui com esse Minion. Então eu criei aqui a topologia desse personagem low poly, beleza? Eu tenho aqui a modelagem dele, tá low poly. Tem poucos vértices e aí com a ajuda dos modificadores eu deixo esse personagem high poly com subdivision surface aqui, ó. Ele vai aumentar a estrutura desse personagem e acaba deixando ele mais suave. Quando você vai trabalhar para animações, é bom você ter uma estrutura de personagem mais detalhada. Mas se fosse um jogo, eu usaria uma estrutura mais simples, ok? Onde eu não perco tanto a qualidade do personagem, mas eu também não utilizo de muitos vértices para não pesar isso dentro do meu jogo. Então, no jogo é sempre bom você estar tendo essa noção aí de quantos vértices você está utilizando no seu objeto. Para você ver a quantidade é apresentada aqui para a gente na parte de baixo no Blender, quando você clica no objeto que você deseja visualizar, ok? Então é sempre bom vocês terem noção desse controle de vértices. E aí nesse cilindro aqui, eu vou estar utilizando de 8 vértices. Beleza. O bolo que eu vou construir aqui, ele vai ser redondo. E 8 vértices aqui para mim, ele apresenta uma forma quadrada, certo? Quadriculada. E aí, então, como eu falei, os modificadores, eles nos ajudam a estar fazendo essa modelagem aqui leve e tá deixando ela pesada mais para frente, só futuramente. Onde o cálculo aqui que ele vai estar fazendo vai ser inicial desse projeto aqui, desse objeto aqui. E aí, se eu vim aqui, ó, já exemplificando, aplicando Subdivision Surface, eu vou aumentar a quantidade de vértices aqui. Então ele vai deixando mais detalhado aqui para mim o objeto, ok? Vou estar terminando a estrutura desse objeto aqui. Então aqui, ó, eu criei um objeto, então um cilindro, onde eu defini ali 8 vértices. E uma outra coisa interessante para estar falando aqui, já explicando agora, é a parte de N-gons. Quando eu criei esse cilindro aqui, ele veio para mim uma face onde ela tem mais do que
4 vértices. Se eu perceber aqui, essa face aqui, ela vai estar com 8 vértices formando essa face. Isso daqui é uma estrutura que quando eu aplico o meu modificador aqui, ó, ele já não vai ler de uma forma correta para mim. Como que eu corrijo isso daqui? Eu vou entrar no meu modo de edição e essa face aqui, eu vou deletar ela. Vou deletar tanto a de cima e tanto a de baixo. Quando eu adiciono esse objeto aqui, eu tenho a opção de escolher se eu quero que ele crie esse Enigon ou não. E aí eu seleciono que não. Venho aqui, seleciono esses vértices aqui. E agora eu vou criar uma estrutura adequada para esse objeto. É só apertar então Ctrl F, Grid Fill. Ele faz ali para a gente. Deixa eu só estruturar ele na linha correta aqui. Ele faz aqui para a gente, então, a estrutura de faces com 4 vértices aqui para a gente. Ó. Então, agora eu tenho as faces mais definidas de uma forma adequada. Deixa eu fazer na parte de baixo também. Ctrl F, Grid Fill. E vou escalonar isso daqui no eixo Z, porque o meu bolo ele não vai ter 2 metros. Ok? Então eu vou deixar ali em 0,3. Que vai dar 30 centímetros. Ok? A mesma coisa nos outros eixos. Aqui eu fiz a escala no eixo Z, então apertei S e apertei Z para ele travar aqui no eixo Z. E agora eu vou fazer a escala no eixo X e Y. Eu vou apertar S, então, vou apertar Shift Z, ele vai travar a movimentação ali para ele fazer a escala só no eixo X e Y. Ok? E ali eu também vou deixar em 0,3. Posso estar digitando isso também. Ok? Para exemplificar aqui, ó, eu posso tanto fazer a escala a olho, aqui está verificando as minhas métricas, ou eu posso estar digitando. Então, ali a escala eu deixei ela em 0,3. Beleza. Agora, eu vou aplicar os modificadores para deixar essa estrutura aqui melhor da forma que eu quero, da forma que eu quero que ela seja apresentada. Deixa eu vir aqui. Beleza, eu estava vendo se tinha mensagens aqui. Então agora eu vou aplicar aqui o modificador de subdivisão, só que eu não quero que ele faça a subdivisão nos eixos de cima. Aqui ele está fazendo a subdivisão no objeto em todo, então eu estou perdendo a estrutura ali do círculo que eu quero. Eu vou adicionar um outro modificador aqui, que seria o bevel. Vou jogar esse bevel para cima. Vou entrar no modo de edição novamente. Vou selecionar essas edges aqui. E vou colocar o bevel só nessas edges. Aí eu ajusto aqui. Para eu fazer a forma que eu quero do meu objeto. Adicionei alguns cortes aqui, beleza? E aqui está feito então a base do bolo. E aí, por padrão, ele vem no modo flat,
de apresentação do objeto, eu vou deixar ele suavizado, então deixar em Shade Smooth. E aqui fica pra gente, então, a primeira parte aqui do bolo. Eu vou fazer esse bolo aqui de 2 camadas, ok? Mas eu vou fazer primeiro a parte de baixo. Agora eu vou colocar uma cauda nesse bolo aqui. Então eu vou aplicar esses modificadores. Vou entrar no modo de edição desse objeto aqui. Vou selecionar toda essa parte aqui do bolo. Vou duplicar. Deixa eu desativar a opção de tamanhos, que como agora a gente tem muitas vértices, ele está calculando aqui, ó, todas as vértices que eu tenho selecionada. Como eu não estou trabalhando com métrica agora, eu vou desabilitar eles para eu estar vendo de uma forma melhor os meus vértices aqui. E aí eu aperto Shift D, ó, dupliquei essa parte de cima e vou colocar ela num objeto separado. Então P e separei essa seleção. Aí agora, para aplicar o efeito da cauda que eu quero, eu vou estar pegando esse objeto aqui, que eu separei, tá entrando no modo de edição dele, tá selecionando algumas faces aqui que eu quero deletar. Posso fazer uma seleção aleatória mesmo. Beleza. E aí, essas partes aqui, eu vou deletar. Essas faces aqui. Deletei. E agora, para definir isso daqui, eu vou adicionar 2 modificadores. A subdivisão de superfície. E também o modificador de solidificar. Para fazer com que esse objeto fique acima aqui do que eu quero. E agora eu vou fazer ajustes para deixar esse modelo aqui, esse exemplo que eu quero deixar escorrendo aqui, mais suavizado. Então eu vou selecionando alguns vértices aqui e vou editando escala e posição. Opa, deixa eu desabilitar o imã aqui. Vou editando aqui, ó, como que eu quero que essa cauda vai escorrendo no objeto, tirando um pouco da forma quadriculada ali que eu tenho. Certo? E aí eu vou fazendo essa edição, vou ajustando no objeto por um todo. Vou aplicando ali o efeito, para criar o efeito aí da cauda. Beleza? E aí agora eu vou estar criando uma esfera para fazer como se ela fosse uma cereja. Vou estar desabilitando por enquanto esses 2 objetos aqui, para mim estar vendo o objeto que vai ser adicionado aqui. Vou adicionar aqui Mesh. Opa. Tá vindo aqui para o V-Sphere. Tá colocando também em 16 para estar reduzindo a quantidade aqui de vértices que eu tenho nesse objeto, porque eu vou estar adicionando o modificador de subdivisão. Aí eu aplico aqui um Shade Smooth. Vou ajustar a escala dessa esfera. Vou deixar ela menor aqui.
ok? E essa esfera aqui, que eu quero que seja o exemplo de uma cereja, eu vou estar aplicando ela toda na parte de cima aqui do meu objeto. Para fazer isso, eu vou vir aqui no meu objeto, vou selecionar na parte onde que eu quero que a esfera fique em volta, vou selecionar toda essa área aqui, vou duplicar ela, ó, Shift D, vou separar essa seleção aqui, e aqui eu tenho dois objetos. Lembrar de estar renomeando, para não estar se perdendo. Vou colocar aqui esse objeto como cauda, esse aqui como curva. A esfera, eu vou cereja. Vou aplicar o modificador aqui de novo. E aí agora, essa curva aqui, eu vou utilizar ela para posicionar essa cereja aqui no meu bolo. Para isso, eu vou converter esse objeto aqui de mesh. Eu vou converter ele para curva. Object, convert to, curva. E aí agora eu tenho a opção de selecionar essa cereja. Vou pegar ela, vou aplicar o modificador Array, para estar adicionando mais cerejas aqui na minha cena. Esse Array aqui, eu vou deixar ele em 10, a quantidade. E quero que ele siga não um ponto reto, eu quero que ele siga essa curva. Então eu vou vir aqui, adicionar curva. E aí eu seleciono então a curva que eu tenho na minha cena e percebo então que ele vai começar a seguir aqui, ó, a estrutura da minha curva. E agora eu vou setar algumas opções ali para mim, onde eu quero que eles não fiquem colados. Eu vou ajustar a distância aqui, ó, da posição dessa cereja, e vou posicionar essa curva um pouco mais para cima, onde que eu quero que essa cereja fique posicionada. Vou voltar aqui à estrutura do bolo. Então a parte de baixo aqui está pronta. E agora é simplesmente eu vou pegar todo esse objeto aqui. Vou duplicar ele, apertando o Shift D. Dupliquei todo o objeto aqui. E vou escalonar esse objeto. Lembrando que na parte da curva ali, eu tenho que aplicar o que está sendo feito aqui, porque senão ele não vai aceitar essa edição aqui. Então, eu vou vir aqui, aplicar o Array e aplicar a parte da curva. Certo? E agora eu posso duplicar sem que ele faça algumas edições que eu não queira. Dupliquei. Vou jogar para cima essa outra base do bolo aqui. Vou escalonar aqui. Posicionar aqui. Está feito então a modelagem do bolo de 2 camadas. E agora eu vou trabalhar com os materiais para esse bolo ficar com um efeito de bolo. Então eu vou estar agora indo para a parte da aplicação Eevee, onde que eu vou estar vendo esse objeto renderizando em tempo real. E vou estar aplicando os materiais aqui para mim. Nesse material aqui da base do bolo, eu vou estar adicionando aqui um novo material. E aí, quando eu adiciono esse novo material, eu posso ter a opção aqui de escolher a cor desse bolo aqui. Vou estar aqui selecionando uma cor aleatória mesmo, vou deixar em rosa. E para adicionar um efeito a mais, eu vou estar editando essa
esse material para mim criar uma nova janela aí, como eu fiz aqui, é só vir aqui no maisinho e tá arrastando, que eu crio uma outra janela aqui. E essa janela aqui eu vou trocar para editor do shader. E aí aqui eu vou estar adicionando uma textura para adicionar relevo ali naquele bolo, porque um bolo ele não é totalmente liso, ele tem uma textura. E aí aqui eu vou adicionar uma textura noise e vou fazer alguns ajustes aqui também. Deixa ele só renderizar aqui para mim. Então, com esse noise ele apresenta aqui alguns pontos para mim. Na visualização, por enquanto ele vai estar com essa apresentação aqui. E aí eu vou aumentar aqui a escala de 30, ok? Onde eu já começo a ver ali uma textura mais parecida com um bolo feito. E aí essa textura aqui, eu quero que ela crie relevos ali nesse objeto que eu tenho. Então eu vou adicionar aqui um bump map. Todo esse processo que eu estou fazendo aqui, lembrando que vai estar separado certinho e detalhado no conteúdo em aula, ok? Aqui eu estou fazendo meio por cima por questão do tempo, então eu estou fazendo e aplicando e só falando alguns processos, ok? É meio que um workflow tutorial. E aí eu aplicando esse bump aqui, eu vou clicar e adicionar ele em normal. E aí eu vou trocar aqui para 0,1. E quando eu aplicar agora esse principal shader aqui, vou perceber, ó, espera renderizar aqui. Vou perceber aqui, ó, que criou alguns relevos nesse objeto já. E aí eu vou aplicar o mesmo material na parte de cima, ok? Renomeio também para não me perder depois. E agora eu vou estar fazendo o efeito de chocolate aqui na minha cauda. Então eu também aplico um material, crio um novo material. E agora para essa cauda aqui eu vou estar aplicando a cor marrom. Então eu venho aqui e ajusto para a cor marrom. E a minha cauda, eu preciso estar trabalhando aqui na opção de roughness dela. Para estar deixando com um brilhinho ali a mais, para estar um reflexo ali, para dar um detalhe a mais dessa cauda aqui, para ficar mais parecido com uma cauda. Então eu vou estar deixando aqui em 0,2 esse roughness. E a mesma coisa eu vou adicionar aqui. Eu vou aproveitar que eu fiz a textura desse objeto, vou dar um Ctrl C e duplicar nesse material aqui também. Aí eu vou adicionar alguns relevos ali na minha cauda também. E aqui de UV eu vou trocar para objeto, que é para ele seguir a estrutura de objeto. Deixa ele renderizar. E aqui eu vou fazer alguns ajustes também. Como tamanho, eu acho que a cauda não precisa ter tanto detalhe, então eu vou ajustando aqui, ó. Tá deixando assim. Então eu altero alguns valores aí para ele ficar mais parecido com uma cauda aqui para mim. E a mesma coisa, eu pego esse objeto e aplico no de baixo. E aí a cereja, crio um novo material, aplico a cor também. E a mesma coisa para a parte de cima.
Vou utilizar o mesmo material. Ok. Então tá feito aqui de uma forma simples um bolo aí pra gente em 3D. Então aqui eu apresentei alguns processos da modelagem 3D. Com o tempo de live que a gente teve aqui de introdução e tá mostrando o workflow, esse é o básico que a gente consegue estar fazendo hoje. E aí amanhã a gente vai focar mesmo na parte de modelagem do personagem. Então vai ser às 1 hora e meia de live construindo o personagem. Que aí eu não perco tanto tempo com a apresentação, falando algumas coisas exterior ao foco do curso. O personagem que a gente vai estar fazendo vai ser esse personagem aqui, o Olaf. Então a gente vai seguir tudo isso que eu expliquei aqui de forma rápida, todo esse workflow de estar entrando no modo de edição, estar saindo, de estar aplicando textura, de ver estrutura de métrica. A gente vai estar reforçando amanhã no workflow mais focado para personagem, ok? Então, mostrando aqui, ó, nesse personagem, a gente entra já na questão da topologia dele. Então, eu vejo aqui a topologia desse personagem, uma topologia limpa, onde eu posso utilizar isso daqui num jogo, numa animação, tranquilo, e construindo uma estrutura correta, também adequada aí para estar finalizando projetos, ok? Então, por hoje foi isso, uma apresentação bem rápida mesmo para falar sobre programa, falar o que a gente consegue estar produzindo, falar sobre a questão dos cursos. Então, as pessoas que se interessarem em estar aprendendo 3D de uma forma mais focada em áreas específicas, como para a parte de estrutura de modelagem de personagem, tá fazendo criação de logo, por exemplo, aqui. Tá criando efeitos para logo. Então eu faço aqui uma logo em 3D e acabo criando ela também aqui dentro do Blender. Deixa eu renderizar aqui. Como tá em live, a gente fez o teste e aí acaba demorando para renderizar aqui para mim, que acaba, não sei porquê, tá consumindo muito do meu processo aqui na máquina, mas normalmente é bem rápido você colocar a aplicação de renderização Eevee. Tipo, em instantes já era para estar aparecendo essa imagem aqui para mim. Então, essa logo aqui, eu construí ela em 3D, e aí eu fiz uma apresentação de intro para ela. Então, no curso também vai ser trabalhado a parte de animação, onde eu crio efeitos, ok, show, ir para a câmera aqui, onde eu crio efeitos para estar aplicando nessa logo aí e estar colocando ela em algum banner, para estar apresentando sua marca, ok? Então tem muita coisa que dá para fazer aqui dentro do Blender, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira introdução. Comentem aí o que vocês acharam, façam perguntas que eu vou estar respondendo, ok? E aí fica agora então o meu Instagram lá, Felipe Artes, é só estar procurando por lá, tá me achando por lá, que eu vou estar auxiliando aí vocês, certo? E tá separando aí os conteúdos para estar trazendo também para vocês, beleza? E fiquem atentos que amanhã eu vou estar publicando os 2 vídeos sobre o personagem.
os 2 vídeos sobre a criação do curso de personagem. Então fiquem atentos amanhã no meu canal do YouTube, onde eu vou estar apresentando lá para vocês esses tutoriais aí. E aí comentem também no tutorial, opinem aí o que vocês acharam. Para mim tá trazendo mais conteúdos e tá melhorando a estrutura do curso também, beleza? Então, por hoje é isso, galera. Deixa eu estar chamando o Bruno aqui. E aí, Bruno, deu para apresentar um pouco? Pô, bacana, eu acompanhei aqui. Que massa esse negócio do bolo. Como que consegue encher de detalhes cada vez mais realista, né? Que bacana isso. Sim. E com o tempo, você vai adicionando cada coisa com o tempo. Eu tenho aqui, ó, deixa eu estar mostrando, eu fiz esse projeto hoje cedo para estar. O projeto finalizado foi esse daqui. Que eu fiz hoje mais cedo, vou estar trazendo aqui para vocês. E aí, tipo, com o tempo eu ia adicionar mais a parte do prato, da vela. Deixa eu renderizar aqui, trabalhar melhor a parte da posição da cereja. Mas como tem cronometrado aqui, a gente tem que ajustar algumas coisas aí, né? Show de bola. Vamos ver se vai renderizar para... Olha lá, tá indo. Quanto mais detalhes tiver, mais demora um pouquinho mais para ir renderizando, é isso? Né? Isso. Nossa, até o reflexo da vela na calda de chocolate. Sim. Então, posso estar montando também um vídeo separado, terminando esse projeto aqui, para quem se interessar também, é só dar um apoio lá, mandar uma mensagem, que aí eu faço um vídeo explicando certinho o processo, sem falar de maneira que, como eu fui apresentando de maneira rápida, falar para que serve cada textura aqui, cada coisa que eu vou aplicando, qual é a função dela, o que eu posso fazer com ela, ok? Jean, show de bola. Já renderizou esse? Sim. Acabou, aqui né? Também tem um efeito de porcelana aqui, tem tipo... No prato, tá explicando essa parte de criar efeitos de porcelana. Legal. Reflexos também, que é bem interessante. E aí, como no Minion também, a gente trabalha aqui, essa parte de vidro aqui dentro do Blender, na parte da Eve, ela tem uma forma diferente de se trabalhar, então é bastante interessante estar passando isso daqui também. Então, beleza. E a estrutura é isso, tipo, para modelagem você cria então o seu objeto, e aí depois de você ter feito até aquela cena daquele bolo, você trabalha depois com a iluminação. Então, por exemplo, esse Minion aqui, eu trabalhei essa iluminação aqui principal, mas eu posso estar brincando também, estar trocando aqui, posso estar brincando também com alguns outros efeitos aqui para iluminação. Deixa eu renderizar aí. Porque é a iluminação aí que vai fazer a diferença nesse objeto que você modelou. Aquela que vai dar mais destaque, né, para suas texturas. Certo? Legal. Então tá, amanhã, pessoal que às vezes não conseguiu acompanhar, assiste essa live que aconteceu agora, né? Que Sim. Amanhã é a continuação com outros pontos, né? Para não perder tempo. Isso. Como você falou. Exato. Beleza, então. Então, pessoal, obrigado pela companhia. A gente deixa seus comentários aí para a gente saber o que vocês acharam.
o que vocês gostariam de ver, tá bom? Jean, obrigado por compartilhar esse conteúdo e amanhã vamos embora para a parte 2. Isso mesmo, espero ter conseguido responder algumas perguntas que apareceu aqui. Tava vendo aqui. Espero que tenha tirado as dúvidas deles aí. E aí, como você falou, comentem aí o que vocês pretendem estar vendo para eu estar trazendo também de uma forma mais adequada aí, sem a correria do tempo. Beleza, então, brigadão, vou encerrar ela aqui. Até amanhã a parte 2. Até. Tchau, tchau. Boa noite aí, pessoal.